Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso Como Contratar um Birô de Crédito. Nesse curso, eu vou mostrar para vocês os pontos que são essenciais que precisam ser verificados nessa importante missão de contratar um birô de crédito para a sua operação. Para isso, eu dividi esse curso em 4 partes. Primeiro, eu apresento o mercado de crédito, um fluxo de aprovação de crédito e uma política que utiliza 2 birôs. Depois, eu apresento rapidamente a história de cada uma dessas empresas. Eu vou dizer muito ao longo do curso que é importante conhecer para decidir. Na sequência, veremos os pontos em comum entre as empresas e também os principais diferenciais de cada uma. Por fim, vocês verão um exercício que eu fiz, que foi a consulta de um CNPJ em 4 das 5 empresas ao mesmo tempo. Desta forma, conseguimos comparar o resultado destas consultas. Bom, ao final, você terá um verdadeiro guia com esse passo a passo para que a sua decisão ela vá muito além da decisão baseada apenas no preço. Combinado? Então, vamos começar? Então, aqui estão as 5 empresas gestoras do cadastro positivo. Eu coloquei em ordem alfabética justamente para deixar claro que não há preferência. Vocês verão ao longo dessa apresentação que estamos muito, mas muito bem servidos neste quesito. No final do dia, essas 5 empresas são 5 gigantescos bancos de dados que administram milhões e milhões de informações diariamente e que possuem excelentes equipes técnicas, tanto de infraestrutura como de estatísticos e também na área de produtos. Como eu disse no começo, é preciso conhecer para opinar e muito provavelmente eu repetirei essa frase ao longo deste mini curso, né? Vamos chamar assim. Então, vamos lá. Quando é que surge a dúvida de qual birô escolher? Aqui nós temos uma operação de crédito. Em vários pontos, nós verificamos a necessidade de uma informação que é fornecida pelo birô. Então, nesse fluxo, eu tenho cliente novo ou inativo. Então, uma vez que o meu sistema identificou que ele tem esta situação, eu preciso identificar o segmento desta empresa, que no caso aqui era algo mais interno. Eu preciso buscar o patamar de restrição, e aqui eu já tenho que buscar essa informação do birô. Eu tenho a questão do score, que também necessita do birô. Nesta operação, havia também uma questão de monitoramento do CNPJ, e essa informação também é fornecida, desculpe-me, pelo birô. Então, sendo assim, eu não consigo sair desta operação sem passar obrigatoriamente por pontos que são fornecidos por birôs de crédito. Aqui eu tenho uma política de crédito na qual a empresa utiliza 2 birôs. Cerca de 15% da operação é direcionada para um segundo birô e 85% para um birô principal. Essa empresa ela captura essas 2 informações e depois, obviamente, ela realiza estudos de validações para verificar a aderência de cada um desses birôs. Então, mensalmente, ela realiza estudos como qual é o percentual de rejeição do birô principal versus o birô secundário. Qual é o percentual de inadimplência do birô principal versus o birô secundário. Dessa forma, ela consegue retroalimentar e calibrar a política. Vejam que o birô principal, ele tem as classificações de altíssimo, alto, médio, baixo e baixíssimo risco. E aqui nós temos uma pontuação. O birô secundário tem a mesma classificação, porém as pontuações são distintas. Isso mostra que o critério utilizado certamente foi diferente, os pesos das variáveis, a metodologia. Por essa razão, é preciso efetuar testes para definir
qual deles tem a menor aderência. Esta empresa acaba fazendo isso muito bem. Ela acaba conhecendo essa performance e tomando decisões. Como ela coloca 85-15, ela faz isso sem trazer grandes riscos para a operação. Com esse processo, esta empresa consegue, ao final de cada período, apurar qual é o percentual de rejeição com cada um dos birôs, qual é o percentual de inadimplência com o birô principal versus o birô secundário. Desta forma, essa empresa consegue responder questões que são essenciais. Qual o birô que permite o melhor equilíbrio entre a rejeição e um bom nível de inadimplência? Essa é a resposta que nós queremos. Antes de seguirmos com a nossa programação, eu quero dividir com vocês o resultado de uma pesquisa que fizemos junto à área comercial de um desses grandes birôs que nós apresentamos a vocês aqui. Nós fomos contratados para fornecer a esses vendedores a visão dos contratantes. Assim, em algum momento do treinamento, nós perguntamos a eles qual seria a maior dificuldade para a venda de novos produtos de crédito. Bom, as opções fornecidas para a resposta foram: primeiro, a concorrência. Então, na minha visão, nós temos um mercado extremamente competitivo e o meu chute inicial era que essa fosse a resposta. Depois, preço, aversão à mudança e complexidade dos produtos. Então, na nossa visão, nós ainda temos um grande contingente de pessoas que não conhecem todos esses birôs, tampouco muitos dos produtos oferecidos por eles. Bom, como eu disse, inicialmente eu chutaria que a resposta fosse concorrência, porém a resposta foi falta de conhecimento técnico das pessoas que estão responsáveis pela contratação. Segundo eles, como essas pessoas não conhecem produtos, elas acabam discutindo sobre preço, porque elas se sentem confortáveis em discutir preço. Todo mundo navega bem quando fala de preço. Bom, agora o ponto é: será que você representa essa dificuldade para os vendedores? Você fala mais de preço ou de como a solução irá melhorar o seu processo de vendas ou reduzir a sua inadimplência? Se a resposta for preço, vamos mudar isso a partir desse curso. Voltando ao nosso plano, vamos começar falando sobre a evolução do mercado e os principais birôs. A história começa em 1894, mas não se preocupe, que ela será bem rápida, eu prometo. Bom, em 1894 foi criada a Associação Comercial de São Paulo e nessa época eles se reuniam na praça, literalmente, para trocar informações sobre os devedores que não pagaram. Daí a expressão nome sujo na praça, que a gente ouve até os dias de hoje. Em 1955, foram criados o SPC e os CDLs. O principal objetivo também era a troca de informações. Os principais diretores das lojas de varejo eles se reuniram para fundar um serviço de proteção ao crédito e compartilhar as listas de pessoas que não eram boas pagadoras. Então, vejam, desde o início nós nascemos com esse viés de negativo. Ninguém queria compartilhar a lista de bons pagadores, por conta do receio da concorrência, e iniciaram com esse viés de cadastro negativo, compartilhando as informações negativas. O mais interessante aqui é que os primeiros passos para aprimoramento do processo de crédito, eles foram dados pelo varejo, não pelos bancos. Os bancos se movimentaram em 1968, quando eles criaram a Serasa, justamente para padronizar relatórios, formulários, troca de informações para mitigar o risco de inadimplência. Bom, o mercado de crédito ele estava começando no Brasil e já havia um entendimento sobre a necessidade de se criar um banco de dados que facilitasse esse tipo de pesquisa, até porque no mundo já existiam
a Experian, a Equifax e a TransUnion. Só para conhecimento geral, a Equifax ela foi fundada em 1899 nos Estados Unidos. A TransUnion é de 1968, exatamente no mesmo ano em que foi criada a Serasa, e a Experian, como ela foi uma junção de várias outras empresas, eu não saberia dizer exatamente qual foi a data inicial da sua operação. Vejam que o Brasil começou quase que simultaneamente em relação ao mundo. A única diferença foi que nós focamos em compartilhar dados negativos, enquanto o restante do mundo trabalhou desde o início com informações positivas. Então, voltando aqui, em 1970, nós já tínhamos o CDC, que era o Crédito Direto ao Consumidor, e nessa época também surgiram as nossas grandes redes de varejo. Em 1970, a relação PIB versus crédito no Brasil estava mais ou menos na faixa de 30%, enquanto nos Estados Unidos já estava batendo quase 100%. Bom, em 1990, nós tínhamos ali uma concessão de crédito direcionada principalmente para grandes empresas, e eu posso falar sobre isso porque eu comecei a minha carreira justamente nesta época, analisando crédito para grandes empresas. Com o Plano Real em 1994 e o Acordo da Basileia, nós tivemos uma estabilização da economia no Brasil e uma expansão do crédito para varejo. Então, a partir de 1995, nós tivemos ali um aumento, o mercado saiu desse crédito mais corporativo e passou a direcionar crédito no varejo, e com isso passamos a utilizar modelagem estatística para contribuir com a decisão. Nessa época, a modelagem não tomava decisão, né? Ela contribuía, mas ela não era detentora da decisão. Em 1998, tivemos a privatização da Telebrás, e isso foi algo que trouxe uma alteração significativa para o nosso mercado de crédito. Primeiro, porque surgiu um outro grande segmento, que foi telecom, com uma volumetria de consultas que exigia dos birôs maior velocidade de resposta, novos produtos. Além disso, essa privatização trouxe a disseminação do celular, que nós conseguimos ver hoje, né, modificou completamente a forma como nós utilizamos crédito. Em 98, a Equifax inicia no Brasil. A Equifax, que eu já mostrei, um dos birôs mais antigos do mundo. Porém, nesse primeiro momento, ela não teve o destaque que ela tem, né, no resto do mundo. Demorou para a Equifax ter uma posição de destaque aqui no Brasil. Em 2002, começaram a surgir as soluções de motor de crédito. Eu mesmo implementei a primeira solução de motor de crédito em 2004. E em 2007, a Serasa foi vendida para a Experian, então chega no Brasil o segundo maior birô do mundo. Então, em 2007, nós já tínhamos os dois maiores birôs operando aqui no Brasil. E rapidamente, alguém pode perguntar o seguinte: Mary, mas por que a gente está vendo isso? O que tem a ver essa história de crédito? O que acontece é o seguinte: muitas empresas elas pararam nesse tempo. Não é incomum, quando nós fazemos consultoria, chegarmos em empresas e elas terem processos que eram utilizados literalmente na década de 90. Então, é só para a gente ter um pouquinho de atenção em relação a esse ponto. Bom, nós partimos daqui. A Serasa vendida para a Experian em 2007, o motor de crédito ganha força, cada vez mais e mais empresas utilizam, isso trouxe muito ganho de produtividade no nosso mercado. Em 2010, a TMG compra a Associação Comercial de São Paulo e forma a Boa Vista. Em 2011, a Equifax passa a fazer parte do controle acionário da Boa Vista Serviços, e o SPC Brasil também se reestrutura, ou seja, em 2011 nós já temos um cenário bastante consolidado dos três grandes birôs no nosso país. Também. Bom, só para atualizar aqui, em 2023 a Equifax, cada vez mais o plano dela é passar a ser principal acionista da Boa Vista e ela caminha nessa direção. Bom, voltando aqui para 2012, a TransUnion, lembra, o terceiro birô internacional,
chega no Brasil através da compra da Crivo. Então, pode ser que você nunca tenha ouvido falar da TransUnion, mas ela não é um novo birô. Melhor, no Brasil, ela até atua como um novo birô, porque em 2012, quando ela chegou, ela não tinha essa atuação em birô de crédito. Ela comprou a Crivo, que foi um dos primeiros motores de crédito desenvolvidos aqui no Brasil. Bom, em 2013 nós temos a lei do cadastro positivo. Tá certo que só em 2019 ela ganhou força, mas esses movimentos demoram mesmo para acontecer. Em 2015, 30% do PIB era formado por pequenas e médias empresas. E aí, de novo, alguém pode perguntar, mas o que isso tem a ver se nós estamos falando sobre o desenvolvimento do mercado de crédito? Então, isso tem tudo a ver, porque a partir do momento que 30% do PIB é formado por pequenas e médias empresas, isso mostra que são elas que consomem, elas estão nas nossas carteiras de crédito e automaticamente os birôs precisam ter soluções para nos ajudar a conceder crédito com segurança para essas empresas. Agora está tendo um movimento muito parecido com os MEIs. É possível que, num curtíssimo espaço de tempo, os birôs passem a apresentar produtos mais direcionados para MEI, para que eles nos ajudem a trabalhar com essa grande quantidade de empresas que nasce literalmente todos os dias. Bom, nós já tínhamos um mercado bastante estruturado, mas mesmo assim, em 2017, os bancos desenvolvem, criam a COD. Eles tiveram que passar por um período de 10 anos sem oferecer concorrência para a Serasa, por conta do contrato. Passado esse período, eles criaram a COD. Então, muita gente também fala, poxa, eu nunca ouvi falar da COD. Quem é a COD? A COD foi desenvolvida, foi fundada pelos 5 maiores bancos, Bancos do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander. E o objetivo era impulsionar o cadastro positivo. Bom, em 2017, nós temos também 2017 e 2020 um boom de fintechs e bancos digitais. E eles também ajudaram a revolucionar o nosso mercado. Eles trouxeram novas soluções, passaram a usar soluções no crédito que antes não eram utilizadas. Então, as vagas para profissionais do crédito também passaram a demandar outras habilidades por conta do nível de automação que as fintechs e os bancos digitais trouxeram para o nosso mercado. E em 2022, a TransUnion teve autorização do Banco Central para ser gestora do cadastro positivo. Então, ela iniciou aqui no Brasil a sua atuação raiz, vamos dizer assim, porque no mundo ela já atua como birô de crédito há bastante tempo. Muito bem, então esta é uma história bem resumida do nosso mercado. Então, o que é importante você armazenar aqui? Que todas essas empresas são gigantescos bancos de dados. A tecnologia é o coração destas empresas. E eu reforço isso, gente, porque não é incomum, às vezes, eu ouvir pessoas dizerem o seguinte, mas eu não confio na COD, eu não conheço tal birô. Então, assim, nós não podemos não conhecer. Então, esse é o objetivo desse curso. Agora você já tem uma boa ideia de quem são essas empresas, mas pelo porte, pela quantidade de informações que elas processam, todas merecem nosso tempo para conhecer o que elas podem agregar ao nosso processo. Cada uma utilizam diferentes metodologias para desenvolvimento, aprimoramento dos produtos. Eu reforcei aqui. Nós temos 3 empresas internacionais que trazem o conhecimento dos outros mercados. Nós temos as nossas empresas, tem empresas com mais de 100 anos de atuação no nosso país. E, por fim, o que é importante saber é que parte das informações que elas utilizam são comuns. Então, nós vamos ver isso na nossa próxima aula. Quais informações são comuns e quais informações são próprias de cada empresa. Ok? Vejo você na nossa próxima aula.